Ó, agora pode. Boa noite, pessoal da live. Pessoal daqui não foi, né? Boa noite de novo. Boa noite. Vou dar um recadinho rapidinho. Todos vocês aqui que já estão lá de quinta-feira já sabem os nossos recadinhos, né? O pessoal da live, a gente vai dar os recados. Horário de atendimento da nossa casa, todas as terças e quintas, às 20 horas. Sextas, 14. Domingo, 2 horários, 9 e 10h30. Não deu tempo de vir, qualquer problema, nesses horários nós estaremos aqui ao vivo, online, né? Como a gente brinca, né? É só sintonizar lá no canal, por enquanto do Facebook, mas conto com vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube. E nesse horário nós vamos estar lá, tá no carro, tá no metrô, tá no ônibus, enfim. É só sintonizar lá no nosso canal, que nós vamos estar lá ao vivo, ouvindo, para que vocês não percam a nossa palestrinha de toda semana, ok? A gente é a nossa casa de doações, as quais eu sempre que dou os recados eu agradeço muito, porque graças a vocês nós recebemos muitas doações, ao ponto da gente até doar para as outras casas. E a gente agradece de coração, porque é através dessas doações que a gente consegue manter a nossa casa aberta. Através do bazar, que revende essas roupas e que é responsável por 80%, 90% do que nós arrecadamos aqui ao nosso bazar, né? Então, ela que ajuda, ele que paga o aluguel, a água, a luz, e sem isso a gente não ia manter a nossa casa aberta. Então, se tiverem lá uma roupinha bonitinha, em bom estado, que possa ser ainda usada por alguém, traz aqui pra gente, ela vai ter uma destinação muito boa. Minha família, minhas irmãs, elas têm esse costume que elas falam, não, eu dou para a casa do caminho porque eu sei que vai ajudar a casa e também vai ajudar quem precisa. Então, desde já eu agradeço e continue doando. Nós também assistimos a uma quantidade de famílias que também, através de vocês, que muitos têm só essa cesta básica, que é o que eles comem durante o mês. Então, se tiver 1 quilo de alimento, quiser doar, que seja o valor de um pacote de açúcar, de arroz, enfim. Também nós temos o nosso Pix, também pode ser doado. Eu, particularmente, prefiro doar, porque é difícil ir no mercado, pegar uma cesta, ou mesmo trazer alimento, coisa pesada, enfim. Nós temos o nosso número de Pix aqui. Se quiserem nos ajudar também, será bem-vindo, nós já agradecemos, né? Hoje nós temos uma novidade. No dia 16 do mês que vem, nós vamos ter a nossa famosa feijoada, né? A Andréia, inclusive, já trouxe doações. Obrigada, Andréia. Quem quiser nos ajudar também com a doação para a feijoada, que seja 1 quilo de feijão, um pacote de farinha para fazer a farofa, sei lá, 2 cabecinhas de alho, sabe, um gomo de linguiça, não importa. Tudo será bem-vindo, tá? Então, se quiserem nos ajudar com essas doações também, ao exemplo da Andréia, serão muito bem-vindos. A feijoada vai ser vendida a R$60. Vai ter a feijoada, o marmitex de feijoada, arroz, couve, farofa, os pertences da feijoada, né? E nunca deixo de lembrar o temperinho especial que a espiritualidade coloca. Essas feijoadas vão ser feitas aqui, como no ano passado. Então, a gente, a partir, eu acredito que até semana que vem, nós já vamos estar com o pessoal da live também. Se quiser reservar, corre, porque a gente não tem como fazer uma grande quantidade. Então, quem quiser já, assim que a gente tiver os vouchers, ou já deixar reservado ali, a gente vai aceitar Pix, cartão de crédito, cartão de débito, né? Então, não percam, quem quiser levar o temperinho gostoso, e é bom, hein? É bom, hein?
Apesar que a Rosana não come, mas é bom. Ela não come porco. Acabou usando. Ela não come porco, entendeu? Não, então, mas Se arrepiou. é porque ela não come porco. Ela tem alergia. Então ela não come. Mas a grande maioria, que adora um porquinho, né, uma feijoadinha. Compra, congela. Eu particularmente compro, congelo, para mim leva meses, né? Porque só para mim, né? Então, a partir da semana que vem, provavelmente a gente já vai ter os vouchers. Mas independente disso, se quiser já reservar, é só falar, olha, guarda a minha, que tal dia eu pago. Que a gente já reserva, tá bom? A pergunta que não quer calar. Evangelho no lar. Todo mundo fazendo, Evangelho no lar. Tá bom, adoro. Aqui todo mundo, pessoal da live, todo mundo levantou a mãozinha aqui, tá? Exceção de uma pessoa ali, que eu vi que não levantou. Que eu não entrego, entendeu? Deixa eu chegar lá. Nós todos começamos assim, tá bom? Assim, para você, pessoal que não faz, só nós que fazemos o Evangelho sabemos o quanto que ele é benéfico. Às vezes a gente tem brigas dentro de casa, desavenças, o cachorro que vive doente, a plantinha que não vai, a gente não sabe por quê. Né? Brigas assim, só de olhar um pro outro já tá brigando, rosnando, né? Que nem dizia meu pai. O que tá rosnando um pro outro? Tinha muito filho, né? E era verdade. Aí a gente fala, por quê? Às vezes não é nada, às vezes é influência desses amiguinhos que acabam entrando dentro, que acabam entrando dentro da nossa casa e nos induzem a fazer isso daí. A gente, quando à noite, quando a gente chega dentro de casa, a gente tranca a casa, né? A gente passa a chave física. Para a espiritualidade, o Evangelho no lar é a chave. Ela passa a chave que esses irmãozinhos que não devem entrar na nossa casa, eles são impedidos de entrar. Então, não deixe de fazer o Evangelho. Isso não é conversa de espírita, tá? Isso aí, Evangelho no lar é uma prática que já foi feita lá atrás por Jesus na casa de Pedro. E assim, gente, já pensou coisa maravilhosa? Uma vez por semana, 15 minutinhos. Se tem uma família, olha, melhor ainda. Todo mundo sentado, com o Evangelho na mão, lê uma pequena frase e fica falando sobre Jesus. 15 minutinhos por semana. Como isso é bom? Para mim, que eu faço toda semana sozinha, parece que eu fiz uma faxina daquelas de arrastar móvel, né? Então, não percam a oportunidade. A gente tem tanta importância no Evangelho no lar que a gente tem folheto impresso aqui, com passo a passo, bonitinho. Mesmo assim, não consigo fazer qualquer coisa. Não consigo. Normal. Nós podemos falar com um de nós, que nós, cada um, todos nós aqui, podemos ajudar. Mesmo assim, não consegue. A gente marca um dia, fazemos, hoje em dia com a tecnologia, né? Pelo WhatsApp mesmo, a gente consegue fazer uma chamadinha de vídeo. Que dia que você quer fazer? Ou, se possível, a gente vai na casa da pessoa e faz. Já teve casos da gente fazer isso. Ou mesmo pelo WhatsApp, não tem problema. Não tem evangelho, a gente tem aqui na casa para vender, para emprestar, para doar, se for o caso. Tá? Para vocês verem a importância. Então, pessoal da live, pessoal aqui que não faz evangelho, né? É só conversar com um de nós que nós vamos ter prazer em ensinar, tá bom? Pessoal da live, corre lá e já pega a aguinha, que depois nós vamos fazer a fluidificação, tá? Esqueci de alguma coisa? Não, acho que não. Creio que não. Aos sábados nós temos a evangelização infantil. Quem tiver filhos, sobrinhos, agregados, traga-os para eles conhecer quem é Jesus. Para nós, como adultos, já foi tão bom. Imagina uma criança crescendo, já conhecendo Jesus, né? Então,
A partir das 8h30 é só chegar aqui. Eles vão ser apresentados a Jesus. Assim, os pais também podem vir acompanhando, entendeu? E é muito legal, tá bom? Então, nesse instante, convido a todos a que se sentirem à vontade a fecharem os olhos e dizerem assim: Jesus, obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos aqui, reunidos em seu nome. Obrigada, Pai, por essa casa que nos acolhe. Rogamos, Senhor, que possamos aproveitar tudo aquilo que foi dito. Agradecemos a doutora Maurício, aos mentores dessa casa, aos mentores individuais, dessas pessoas que estão nos assistindo e presentes também, que todos eles possam derramar sobre cada um de nós os seus fluidos revitalizantes, curadores, que possamos assimilar tudo que foi dito aqui. E que, acima de tudo, possamos levar esse conhecimento para as nossas vidas, que possamos dividir com aqueles que aqui não estão, e que isso tudo se estenda a todos que estão assistindo essa live nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. E nesse instante vamos envolver a Rosana, que hoje vai fazer por nós a palestra dessa noite. Para de me imitar. Só porque eu estava cambaleando, agora passei. Né? Automático, né? Automático. A gente vai imitando as pessoas. Assim. Você está sendo solidário. Boa noite, pessoal da live. Boa noite, pessoas que estão aqui nesse riozinho, né? Das coisas. Na correria, Adoro. né? Sabe que vem assim, tem os horários de contato, né? Então, mais uma vez, a gente está aqui para falar desse livro maravilhoso, né? Como todos, psicografados pelo Chico, né? O Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. E hoje a nossa lição é a 139. E ela fala o quê? Religião pura. Vem falar para a gente o que é, né? Essa religião pura. É só a gente frequentar, vai lá, bate o cartão uma vez por semana, né? Como é que é isso? E tem uma passagem de Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: a religião pura é imaculada para com Deus, o Pai. É esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olá, boa noite. Boa noite. Essa passagem é uma passagem assim que vem lembrar para a gente, né? A religião pura é a quê? Quando ele fala visitar os órfãos e as viúvas, naquela época, né, de Jesus, eles mereciam uma atenção maior por causa da dificuldade, por causa da necessidade. Mas aqui eles estão simbolizando quem? Aquele que precisa de auxílio, né? A nossa tão falada caridade, sem olhar a quem. Qualquer pessoa que precisa, né? Então ele veio dar um exemplo, né? Que é para a gente colocar em prática, né, os nossos ensinamentos através daqueles que estão mais necessitados que a gente. Não que a gente não seja. Nós também temos as nossas necessidades. Mas, se a gente tem condição de auxiliar alguém, faz parte. Essa é a verdadeira religião, né? E guardar-se da corrupção do mundo. Nós vivemos nesse mundo, né? Só que a gente tem que ficar alerta, né? Para as armadilhas desse mundo. Se eu estou verdadeiramente vivendo os ensinamentos de Deus, é difícil cair, né? Na armadilha do mundo, apesar da gente viver nesse mundo. Mas a gente sabe que precisa de esforço, né? Então vamos lá, vamos ver o que Emmanuel, né, vem trazer para a gente. Religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas. Então, entre nós, a religião, ela se manifesta, ela aparece, ela se mostra de várias formas, né? Se a gente for levar
se a gente for ver, pesquisar lá atrás o que é religião, é uma religação com Deus. Como é que a gente faz essa ligação com Deus? Então ele dá exemplos aqui, né? Polemizar em torno dos atributos de Deus. Aqueles que só falam, né? Ficar falando um monte de coisa, um monte de teorias, um monte de propósitos em relação a Deus e fica, né? Isso é errado? Não, pelo menos está se falando, né? De Deus. Tudo que a gente tem aqui está no momento certo. Cada um está no seu momento certo, no lugar certo, né? É somar interpretações individuais às revelações sublimes, né? A gente interpretar aquilo, né? Como é que aconteceu? Então, a gente levar a nossa interpretação. E nem sempre a nossa interpretação é a correta, né? Por quê? Cada um entende de um jeito. E a gente está em aprendizado, então a gente nunca vai entender o 100% das palavras que Deus veio trazer para a gente, dos ensinamentos, né, que Ele veio trazer. Centralizar a mente na interpretação crítica dos textos, principalmente texto religioso, artístico e jurídico. Então, ficar só na interpretação, o que está querendo dizer, e ficar só nisso. Isso tem a sua importância? Com certeza tem, né? Porque é o mundo que a gente vive. Consumir a existência em casuísmo. Aceitar simplesmente, passivamente. Ah, lá na Casa do Caminho falou, então é isso que é verdade, é isso que eu vou seguir. Lá na igreja, lá o pastor falou, então é isso. Então a gente, o que acontece? A gente se acompanha. Mas de alguma forma, eu estou seguindo. Eu estou lá, me propus a ouvir o ensinamento, né? Mesmo que eu só me limite a ouvir e seguir aquilo que estão me falando que é verdade, né? Reexaminar princípios veneráveis em horas certas e atender a ritualismo. Quer dizer, a gente vê uma série de princípios, a gente examina, reexamina aquilo e vai seguindo a nossa vida. E aqui fala atender a ritualismo. Todas as religiões, todas as doutrinas, de uma certa maneira, eles têm rituais. Nós mesmos aqui na Casa do Caminho, a gente tem. Chega, faz a sua fichinha, né? Marca a sua presença, toma o passe de limpeza, entra aqui, ouve a palestra, a gente terminou a palestra, a gente vai tomar nosso passe. Se você for parar para pensar, isso é um ritual. A gente segue uma sequência para quê? Para organização, para tudo sair certinho, direitinho, a gente atender melhor as pessoas. Então, todas as religiões, não importa qual seja, tem o seu ritual, né? E isso faz parte, porque a gente precisa de regra. Senão a gente se perde pelo caminho normal. A nossa existência, as nossas leis, é para quê? Para que a gente siga regras. Porque se não tiver leis, né? O que a gente faz? Se a gente não tiver uma direção a seguir, a gente se perde, né? Enriquecer a simbologia. Adotar posturas convencionais que cada um segue, né? As convenções daquilo que eu estou seguindo. As normas daquilo que eu estou seguindo. Faz parte quando a gente resolve seguir alguma coisa. Então, você tem as regrinhas a cumprir, né? Cultivar penitências vazias. Isso aqui eu achei interessante, porque a gente tem o hábito, muitas vezes, eu tinha o hábito, hoje já nem tanto, pelo menos na doutrina que eu estou seguindo hoje, da gente fazer barganha com Deus. Né? Promessa. Às vezes eu faço, que nem eu estava até conversando com a minha mãe esse final de semana, né? Eu acho uma graça, né? Eu nasci, me criei na Igreja Católica. Então eles têm muito maneira de fazer promessa. O outro cumprir. Uhum. Você fez a promessa, por que eu tenho que cumprir a promessa que você fez? Né? Então, isso daí, o que é?
já faz parte, né, dessa religião, dessa doutrina. Já foi, a gente já, como eu cresci, era comum fazer promessa, pagar promessa. Tem gente que vai lá e fica andando de joelho. Acaba com o joelho. Meu Deus do céu. Eu falei assim, Senhor, não dá para fazer a promessa e só caminhar, nem que seja 2 vezes, vai e volta. Entendeu? E a gente tem esse hábito. Muitas vezes a gente fala outra coisa também que eu estava conversando com a minha mãe, né? Não sei o que foi que aconteceu, eu não estava achando uma determinada coisa. Aí minha mãe, seu longuinho, se eu achar, dou 3 pulinhos. Então isso daí já vem da gente desde criança. E o pior que eu achei, ela falou, pode dar 3 pulinhos. Eu falei, por você que eu não quero dar 3 pulinhos. Mas tudo bem, eu dou os 3 pulinhos, não tem problema. Entendeu? Então são pequenas coisas, hábitos que cada religião tem a sua. E a gente cresce naquilo e aquilo faz parte. Às vezes até eu pensei, acho que eu vou pedir para ser longuinho. Porque já é hábito da gente, não é costume. E isso não tira o mérito de nada, é a sua fé, a sua confiança. Né? Levantar monumentos de pedra, isso tem muito, né? A gente esquece que o monumento de Deus somos nós. Mas temos aqui no nosso mundo, qualquer religião tem lá o seu templo. E às vezes um é mais luxuoso que o outro. Eles fazem essa coisa de ser luxuoso porque é para Deus. Como se Deus ligasse para luxo. Né? Quem liga para luxo, quem é? Ser humano. Ser humano. Né? Aí ele fala, ninguém nega que essas manifestações deixam de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros, as criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra. E ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Quer dizer, tem a sua importância. Cada um de nós vai passar por aquela doutrina, aquela religião que vai trazer o nosso conforto. Se elas existem, é por quê? Porque precisam. Cada um não está num grau de evolução? Cada um já vai devagarinho tendo seu entendimento? E por isso que existem tantas religiões hoje em dia. Muitas, bastante. Antigamente tinha menos, né? Você era católico, você era protestante. Aí, conforme foi, né, a gente foi evoluindo, foram se criando tantas outras. E por que cria uma e cria outra? Por que existe essa variedade? Porque eu não concordo mais com aquilo. Então eu crio a minha. Aí passa um determinado momento, vai chegar alguém que eu também já não concordo mais com isso. Vou criar a minha. Por quê? Porque cada um de nós tem uma interpretação, gente. Por isso que a gente tem tanto. Sendo que o Deus é único. Não importa, ele é único. Só que a nossa interpretação faz que a gente crie um monte de braços para chegar no mesmo objetivo, Deus. Né? Há um bom tempo atrás foi feito aí um levantamento, tem mais de 2.000 religiões diferentes em Magaú. Hoje em dia deve ser mais. Por quê? Por causa disso. Que a gente interpreta, a gente, em cima daquilo que Deus veio trazer para a gente, primeiro, tem a interpretação de quem escreveu lá a Bíblia. Né? Só que a gente pega, que nem o Evangelho, que normalmente a gente pega sempre um trecho do Evangelho, são lá, cada um deles, você pegar a essência, eles estão falando a mesma coisa, mas cada um está falando de um jeito. E aí cada um vai ter um entendimento. A gente, da nossa parte, a gente vai interpretar de acordo com o meu entendimento, com o meu conhecimento. Aí vai falar, não concordo com isso não. Não é isso que Deus está querendo dizer, não. Ele está querendo dizer outra coisa. Aí eu vou para outro caminho. Então, o que a gente... Aqui a gente vive mais a religião, a religiosidade daqui da Terra. As formalidades. Né? A gente ainda vai construir templos. E muitas vezes um templo mais luxuoso que o outro. Por quê? É onde eu vivo e é o que eu entendo. Né? Mas é importante? Com certeza. É muito importante. Pelo menos estamos seguindo.
Pelo menos estamos fazendo alguma coisa, estamos nos comprometendo de alguma forma. Então é importante. Entretanto, olha agora, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. A religião pura. Então vamos lá. Tiago traça a definição correta afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Que é o que Tiago veio trazer aqui para a gente. Então é a gente o quê? Vivenciar os ensinamentos de Deus. Vivenciar como Jesus viveu. Jesus não fazia diferença de ninguém, não perguntava o que era, o que deixava de ser, no que acreditava ou no que não acreditava, ele nunca perguntou. Ele simplesmente auxiliou. Então a religião pura é isso. A gente viver os ensinamentos. E para a gente se guardar das tribulações, né, e da corrupção do mundo, a gente tem uma ferramenta para isso, a nossa reforma íntima. Muitas vezes a gente deixa ela de lado. Porque é difícil. Eu entendo que é difícil. Mesmo a gente que está aqui, não pensa que a gente está aqui todo dia, né? Está aqui fazendo palestra, ou vem aqui na casa do caminho trabalhar, que a gente é diferente. Não. A gente também ainda leva uns tropeção ainda. Não estamos com a nossa reforma íntima em dia, não. Não vá pensando que a gente está, porque a gente não está, não. Porque é que nem eu falo, nós todos aqui somos iguais, nós somos tudo aqui, ó, no mesmo patamar. Mesma coisa. Da mesma forma que eu estou falando aqui na frente hoje, amanhã pode ser um de vocês. Por quê? Porque ainda estamos em aprendizado. E qualquer pessoa tendo entendimento, né, e a facilidade de falar, porque eu falo pelos poros, né? Imagina, bobagem. Faz nada, que gosta de falar, que gosta de ser. Então a gente toma a frente, entendeu? Mas tem gente que tem conhecimento, entende, só que não tem a facilidade de falar. Ok, o importante é colocar em prática no seu dia a dia. É só isso. Os ensinamentos de Deus fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Isso vai nos permitir, nos proteger dessas corrupção do mundo. Porque os primeiros corruptos somos nós mesmos. A gente passa pano, a gente faz considerações, a gente altera aquilo, adapta aquilo ao que é melhor para a gente. Isso é corrupção. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso. E é difícil a gente trabalhar. Não é fácil, não. Não vai ser numa encarnação só, não. A gente não consegue muitas vezes fazer uma só, quanto mais um monte de coisa que a gente precisa trabalhar na gente. Que é o nosso orgulho, a nossa vaidade. É difícil. Então a gente tem que começar. Isso é importante, começar. E seguir em frente, na firmeza. E a ferramenta que a gente tem para poder começar a mexer com isso é a caridade, o auxílio. Não importa. Não importa. Ah, mas o que eu posso fazer? Aqui, por exemplo, na nossa casa, tem um monte de coisa que você pode fazer. Pode ficar, vamos supor, eu tenho tempo disponível. Vem aqui no bazar durante o dia, fica aí ajudando a Deise. Né? Sei lá, vai lá pegar o nome das pessoas que chegou aqui. Não precisa ficar aqui na frente dando palestra. Né? Tudo é aprendizado. Eu também não comecei aqui, não. Eu comecei fazendo fichinha mesmo. Aí você vai estudando, vai se conhecendo, vai se melhorando, aí você vai galgando outras coisas, como a gente no nosso dia a dia. Para eu ter uma profissão, eu preciso estudar, não preciso? Não importa a profissão que seja, todo trabalho é digno, é um ganha-pão e precisa ser feito. Porque às vezes as pessoas se sentem inferior porque eu não tenho faculdade. Eu falo, nossa, como se faculdade fosse alguma coisa, né? Muito. Mas se eu tiver faculdade e o diploma ficar pendurado na parede, não resolve, né?
Então, tudo é necessário. E cada um de nós vai seguir esse caminho e vai se preparar para isso. Né? Então, daí ele dá um resuminho aqui no final. Em suma, ou seja, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo Nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou seja, caráter puro. Falta muito ainda para a gente chegar lá. Ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Acho que não tem coisa melhor no mundo de você chegar no final do dia e você falar, puxa vida, hoje eu fiz tudo o que eu poderia ter feito. Hoje meu dia foi produtivo. Do que chegar e falar assim, nossa, eu tive a oportunidade de fazer e não fiz. Eu poderia ter feito e eu não quis. Então a gente tem que fazer essa reflexão. Chegar no final do dia e relembrar o que foi o nosso dia. Como é que foi? Eu fiz tudo o que estava no meu alcance? Não existe o que deitar a cabecinha no travesseiro e dormir em paz. Porque o que dependeu de você, você fez. Então que a gente comece a olhar essa religião pura, a verdadeira religião que eles falam aqui, a gente resgatar essa pureza do nosso coração. Está aqui, ó. É só pôr para fora. Exercitar o nosso amor. Né? Ir atrás de conhecimento. Se preparar melhor. Se policiar melhor. Começar a fazer devagarinho a nossa reforma interior. Porque a nossa vida aqui é passageira, gente. Eu costumo brincar com o pessoal, né? Quando a gente nasce, a gente já entrou na fila da morte. Porque a nossa verdadeira pátria não é aqui. Nosso verdadeiro mundo é junto de Deus. O caminho que a gente vai percorrer para chegar lá vai depender de cada um de nós, das nossas atitudes. Eu já falei, ninguém aqui, né? Ninguém aqui, quando desencarnar, vai para o céu, não. Tem um caminho longo para a gente chegar lá. Então, que a gente consiga refletir isso e comece a fazer a nossa melhora. Vai ser bom para a gente, não é para ninguém, não, é para a gente. Que a gente consiga fazer isso. Né? Fica aí a sementinha, vamos reforçar a nossa reforma íntima, né, galera? Porque não é fácil. Tá bom, meus amores? Beijo. Obrigada. Obrigada, Rô. Tá na fila, a gente só não sabe a posição. Só não tem a senha na mão. Não sabe se é um, dois. Né? Nesse instante, pessoal, o pessoal da live corre lá, vamos fazer a fluidificação das águas. Peço ajuda aqui do pessoal do salão, para a gente nesse instante estar fazendo as vibrações e a fluidificação das águas. Então convido quem se sentir à vontade para fechar os olhos e vamos buscando do fundo dos nossos corações nossos melhores sentimentos e vamos enviando vibrações de muita paz, de muita luz para todo o universo. Vamos vibrando muito discernimento, muita luz, muita paz a todos os planetas, em especial o nosso planeta Terra. Vamos vibrando muito discernimento, muito amor ao próximo, muita luz, muita caridade a todos os países e a todos os seus dirigentes, em especial aqueles que estão em guerra, aqueles que estão em dificuldades. Vamos vibrando muita luz, muita resiliência, muita fé, muita esperança a todos que estão nos orfanatos, nas casas de repouso. Vamos vibrando todos os nossos irmãos que estão doentes, nos hospitais, vibrando muita luz, muita saúde. E todos aqueles também que estiverem nas ruas ou doentes em suas casas. Vamos vibrando pela unificação do Evangelho, por
Vamos vibrando muita luz, muita paz, muita esperança, muitas bênçãos a todos que amamos, em especial aqueles que não amamos também. Vamos vibrando nesse instante muito discernimento, muita força a todos os nossos irmãos que estão nos manicômios, vibrando muita luz a todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que estão presos às drogas, tanto no plano físico quanto no espiritual. E nesse instante, vamos vibrando, pedindo licença e vamos vibrando por nós mesmos. Força de vontade de se melhorar, aplicação na nossa reforma íntima. E nesse instante que vibramos por nós mesmos, Pai, rogamos, Senhor, que os benfeitores dessa casa possam estar visitando a cada lar que está assistindo essa live, que possa fluidificar todas as águas, a das casas, a dos salões, aqui do salão, de todas as águas, Senhor, que se fazem nesse nosso planeta, que elas possam receber o remédio, o calmante, que elas possam trazer o alívio e a consolação a todos que precisam. E vamos também, Pai, deixando uma vibração de muita luz, muito amor aos nossos amigos espirituais que tanto nos ajudam. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal da live. Até uma próxima oportunidade. E agora somos nós.